Olá! A partir de agora, apresento para você a ferramenta que vai lhe ajudar a definir o preço de venda e a lucratividade através do custeio de tudo o que você vende, seja um produto, uma mercadoria ou um serviço. Essa ferramenta foi desenvolvida por mim, Victor Machado, consultor empresarial parceiro do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e programada em forma de planilha pelo parceiro estratégico Função Excel. Se você que está aí assistindo agora esse vídeo possui alguma dúvida, alguma insegurança com relação ao preço de venda cobrado por aquilo que você oferta aos seus clientes, saiba que essa ferramenta vai terminar com qualquer suspeita referente ao uso de um bom preço de venda, que permita ter uma margem de lucro saudável para o seu negócio. Partindo agora para a explicação do funcionamento completo dessa super planilha. Aqui, antes de abrir o arquivo em Excel da ferramenta pela primeira vez, você deverá ir até o local que você salvou o arquivo, clicar com o botão direito do mouse uma vez sobre ele, ir até a opção Propriedades, marcar a opção Desbloquear, clicar em Aplicar e em seguida em OK. Feito isso, é só abrir o arquivo novamente com um duplo clique. Ao fazer isso, as configurações necessárias serão feitas e a planilha já estará pronta para uso. Ao abrir ela, após realizar a sua validação, você será direcionado para a tela do menu inicial. Aqui vale ressaltar um ponto muito importante para ser verificado para garantir o bom uso da ferramenta. Localize na parte superior esquerda da tela do Excel a opção Arquivo. Clique uma vez sobre ela e, na sequência, localize a terceira opção de baixo para cima na lateral esquerda, a opção Conta, e clique uma vez sobre ela. Você deverá encontrar essa tela, ressaltando as informações do seu pacote Microsoft Office contratado e instalado no seu computador, o Microsoft 365. Se você não tiver essa versão do pacote Office, basta acessar o seguinte link. Nele, você poderá comparar os planos de assinaturas do pacote Office atualizado da Microsoft e escolher o que melhor se encaixa para a sua necessidade. Eu recomendo fortemente a contratação do plano Microsoft 365 Personal, a R$ 36 por mês, se você for usar em apenas uma máquina. Caso contrário, eu recomendo o Microsoft 365 Family, a R$ 45 por mês, para 2 até 5 máquinas além da sua. Em caso de uma ajuda mais aprofundada, eu oriento você a contratar de forma pontual o auxílio de um profissional da área de informática para lhe ajudar no processo de instalação do Office 365. Caso você queira, nós temos uma indicação para lhe fornecer. O nome dele é Diego. Para obter o contato dele, basta mandar uma mensagem em um dos nossos canais de comunicação. Vale ressaltar também que você pode estar contratando qualquer um desses dois planos na modalidade anual. Nesse caso, você vai pagar uma vez por ano R$ 359 pelo Microsoft 365 Personal e R$ 449 pelo Microsoft 365 Family. Retornando para a ferramenta, após ter se certificado da sua versão do pacote Office, indo nessa flecha no canto superior esquerdo e clicando uma vez sobre ela, retornamos na tela inicial da ferramenta. Aqui, o primeiro local a ser explorado é o Sobre. Como você pode notar, temos as instruções iniciais, que são exigidas na primeira vez que você abre o arquivo. Feito elas, ao lado esquerdo, você terá o botão que dará acesso a esse vídeo tutorial, seguido de um botão que lhe proporciona um tour de visão geral por toda a ferramenta. Um pouco mais abaixo dos dois botões tem uma relação de 5 passos, a título de instruções básicas de uso da planilha. E finalizando na parte de baixo da tela, temos algumas informações sobre nós, da Machado Orientação Empresarial. Ao retornar para a parte superior da tela, perceba que os botões do menu inicial estão colocados um ao lado do outro, possibilitando assim uma melhor navegação pela planilha. Clicando aqui, nessa casinha, nós retornamos para o menu inicial. Seguindo então a lista dos 5 passos,
nós vamos partir para a lista de materiais. Aqui na lista de materiais, você vai considerar todos os insumos necessários para fabricar seus produtos, prestar seus serviços e revender suas mercadorias. Temos aqui o material tempo mão de obra cadastrado, com o seu preço de compra, que corresponde ao valor que um funcionário, ganhando um salário mínimo de R$ 1.320, isso valores atualizados de 2023, efetivamente custa para uma empresa, considerando os encargos e provisões. A sua unidade de compra, levando em consideração uma jornada de CLT, o fator de conversão, sendo uma divisão baseada na unidade de uso que eu estipulei de minutos. Para esclarecer, aqui eu considerei uma jornada mensal de 220 horas trabalhadas e passei esse número de horas para minutos. Feito isso, a ferramenta nos dá o preço de uso do item cadastrado. Adicionalmente aqui, é considerado eventual gasto com frete, se o item cadastrado assim tiver, e somados ao preço de uso vai resultar no custo total. Sempre que ocorrer a atualização de algum item, ficará registrada de forma automática a sua data de ocorrência. Qualquer modificação será feita através da utilização desses 3 botões. Para cadastrar um novo material, abrirá essa tela com os campos falados aqui, com a presença ainda da informação das alíquotas de IPI e de ICMS, aplicáveis caso você tenha como regime tributário o lucro real ou o lucro presumido. O local para realizar essa escolha de opção pelo regime tributário, eu vou falar na sequência, onde que ela ocorre. Vou cadastrar um item para exemplificar. Nome, exemplo. Preço de compra, R$ 10. Unidade de compra, unidade. Fator de conversão, 1. Unidade de uso, em unidade. Frete, 0. Alíquota de IPI, 0. Alíquota de ICMS, 0. Tudo preenchido, só clicar em salvar, que o novo item recém-cadastrado já aparece lá na listagem. Se por algum motivo você precisar de uma rápida ajuda no momento de cadastro de um item na lista de materiais, você conta com a presença desse atalho de ajuda que lhe explica brevemente o que deve ser preenchido em cada um dos campos da tela de cadastro. Para retornar, basta clicar em Sair. Caso você queira editar um material cadastrado, basta selecioná-lo na lista, clicando uma vez sobre ele e clicar no botão Editar Material. Vamos editar a unidade de compra, colocar em par, mudar para 2, o fator de conversão, e colocar um valor de frete aqui, R$ 5,00, e clicar em Calcular frete, o que vai fazer o valor pago de frete ficar proporcional na composição do valor de custo do item, baseado no fator de conversão informado. Aqui no caso, quando eu clico em Calcular, a ferramenta vai pegar esses R$ 5,00 pagos de frete e dividir por 2, que é o fator de conversão que eu informei. Após realizar as edições, basta finalizar clicando em Salvar. Dados cadastrados com sucesso, basta clicar em OK. Se por algum motivo você passe a não usar algum item cadastrado em nenhum produto ou coproduto e quiser excluí-lo da lista de materiais, certifique-se que o mesmo não está sendo de fato usado em nenhum produto cadastrado ou coproduto, e aí então faça a sua exclusão, selecionando ele na lista, clicando uma vez sobre ele e no botão Excluir material. Um recurso adicionado em nossa última atualização foi a possibilidade de adicionar uma foto para facilitar a identificação visual dos itens que compõem a lista de materiais, usada na composição dos produtos fabricados, dos serviços prestados ou das mercadorias revendidas. Para ativar essa função, você deverá abrir o local onde o arquivo da ferramenta está e ficará salvo em definitivo no seu computador. No meu caso, está aqui na pasta de Downloads. Clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção Novo, selecionar a opção Pasta e colocar como nome dessa pasta a palavra Imagens. Feito isso, você deverá tirar fotos dos itens que deseja ter cadastrado em sua lista de materiais e colocar dentro dessa pasta. A única coisa agora que você tem que fazer é
usar como nome dos arquivos de foto o mesmo nome a ser usado dentro da ferramenta para o material em questão. Por exemplo, nós já temos cadastrado dentro da nossa listagem o material de nome exemplo. Para que a foto dele apareça dentro da ferramenta, basta eu salvar a foto dele dentro dessa pasta de imagens com o nome exemplo. Eu já tenho uma imagem aqui com esse nome e vou colar ela aqui dentro da pasta. Imagem colada aqui na pasta. Para ver ela dentro da ferramenta, basta ir na lista de materiais e clicar uma vez com o mouse sobre o nome do item exemplo. Dessa forma, vemos aqui a imagem postada dentro da pasta de nome imagens, criada no mesmo local onde está salvo o arquivo em Excel da ferramenta. Note que, como o item tempo mão de obra não possui nenhum arquivo de imagem com esse nome lá dentro da pasta de imagens, ao clicar sobre ele, nada aparece. Vale ressaltar que sempre que você precisar mover o arquivo de lugar dentro do seu computador, deverá mover junto a pasta Imagens. Navegando pelo menu superior da planilha, vamos agora ao segundo passo, que é o de definir as categorias utilizadas para agrupar seus produtos, mercadorias e serviços. Aqui, na lista de categorias, você vai agrupar a sua relação de itens que são ofertados aos seus clientes. É através dessa lista que você vai conseguir filtrar os seus produtos, mercadorias ou serviços prestados lá no espaço de demonstração do resultado econômico, o DRE. A título de exemplo, já temos uma categoria criada. Para trocar o seu nome, basta clicar uma vez sobre ela e ir em Editar. Trocar para exemplo 1. Feita a edição, basta clicar em Salvar e depois em OK. Para adicionar uma nova categoria, basta clicar no botão Nova Categoria, definir o seu nome, exemplo 2, e clicar em Salvar. Categoria criada com sucesso, OK. Caso alguma das categorias listadas não seja mais utilizada, para fazer a sua exclusão, basta clicar uma vez sobre ela e ir em Excluir. Lembrando que, se a categoria a ser excluída estiver sendo utilizada em algum produto ou coproduto, ela não poderá ser excluída. Depois de ter preenchido a lista de materiais, criado as categorias, é a hora de considerar todos os gastos mensais da sua empresa, que são fixos, ou seja, eles não variam em função da venda. São aqueles gastos que, independentemente da empresa estar de portas abertas ou não, eles vão ocorrer. Para efeito de exemplo, eu coloquei aqui na planilha alguns dos custos fixos mais comuns. Nessa parte da planilha, após você listar todos os seus custos fixos, terá que escolher o melhor critério de rateio para apropriar a cada unidade vendida uma parcela justa de custo fixo. Nesse caso, na planilha, está definido como critério de rateio dos custos fixos por total de vendas por mês, que corresponde na divisão de forma proporcional do total de custo fixo em função do volume total vendido, em quantidade, seja do seu serviço prestado, da mercadoria revendida ou do produto fabricado e comercializado. Além desse critério, você indo no menu principal, clicando em Opções e Configurações, você vai configurar não apenas o critério de rateio, mas também o regime tributário de acordo com a realidade da sua empresa. Para mudar o critério para ser por fluxo de caixa, basta selecionar com o mouse e clicar em Salvar e Fechar, lembrando que o mesmo pode ser feito com regime tributário. Após trocar aqui o critério de rateio, basta retornar para o local onde estão listados os custos fixos. Note que para esse critério escolhido, você deverá informar o valor médio de entradas de dinheiro vindo do seu controle de fluxo de caixa. Caso você não possua ainda esse controle, saiba que temos uma outra ferramenta que pode lhe dar esse suporte. Na sequência, você deverá informar também o percentual de representatividade dos custos fixos em comparação com o valor médio mensal de entradas no seu caixa, recém-informado. Para conseguir encontrar esse percentual, basta clicar nesse botão que aparece, que ele vai dividir para você o custo fixo total
pelo valor médio mensal de entradas de dinheiro. Dessa forma, você verá que o percentual a ser alocado em cada item a ser vendido será de 52,30% do seu preço de venda. Como você pode perceber, essas orientações sempre vão estar aqui, contidas na forma de anotação nessas duas células. Cadastrados os custos fixos e definido o critério de rateio deles, chegou o momento de realizar a composição do que vai ser vendido, seja um produto, uma mercadoria ou a prestação de um serviço. Para tal, basta clicar em Produtos que você será levado até a relação de produtos. Aqui você vai juntar itens da lista de materiais e compor a formação de tudo o que é vendido na sua empresa. Eu já coloquei um produto cadastrado de exemplo. Da mesma forma que nos locais anteriores, você poderá editar um produto, fazer a sua exclusão e adicionar um novo. O que muda é o fato de que, depois de um produto ter sido cadastrado, você poderá criar um outro semelhante a ele, otimizando dessa forma o processo de cadastro de um novo produto, mercadoria ou serviço. Para isso, clique uma vez sobre o produto, serviço ou mercadoria, a ter um semelhante criado, a partir dele, e clique uma vez no botão Criar semelhante. Vai abrir essa tela, onde você deverá alterar apenas a descrição do produto e o código, junto, é claro, do que for da sua vontade na composição dele. Após fazer essas alterações, basta clicar em Salvar. Para editar ou consultar um produto cadastrado, basta clicar uma vez sobre ele e ir em Editar Produto. Abrirá essa tela com as informações cadastradas e no canto inferior direito você verá o seu custo total direto. Todas as informações aqui poderão ser alteradas: descrição, categoria, código, preço de venda, a sua composição pela inclusão de um insumo, abrindo essa lista suspensa e escolhendo o que estiver salvo lá na lista de materiais e definindo o seu consumo em quantidade na célula ao lado. Para o caso de considerar o rendimento de um insumo em função de uma quantidade em unidades hora, basta usar esse campo no lugar do campo de consumo. Se você incluir um insumo já cadastrado, atualizará a quantidade de consumo e as unidades hora, conforme o caso da listagem logo abaixo. À medida que você for incluindo novos insumos, o custo total irá se modificando. Vale destacar que a composição de um produto, serviço ou mercadoria para revenda poderá ser composta de um coproduto, ou seja, de um produto secundário com utilidade em mais de um serviço, produto ou mercadoria vendidos. A ideia aqui foi a de montar uma relação de itens que usam matérias-primas que possam aparecer agrupadas nas composições de mais de um produto, mercadoria ou serviço. Para originar essa listagem de coprodutos, basta ir pelo menu superior e clicar no botão Coprodutos. Aqui a lógica é a mesma da aba de produtos, com as mesmas funções desses botões. O que muda é a tela de composição, que conta apenas com a lista de materiais. Tal qual na tela de cadastro de uma matéria-prima, na tela de cadastro de um produto, mercadoria ou serviço, aqui na tela de cadastro de um coproduto, você conta com esse atalho de ajuda, que vai lhe dar uma breve descrição de cada campo a ser preenchido na tela de cadastro. Depois de ter cadastrados todos os seus produtos, mercadorias e serviços, partimos para a análise do espaço chamado de DRE, que entre algumas definições dadas a essa sigla, para essa ferramenta se refere à demonstração do resultado econômico. Indo aqui no menu superior e clicando uma vez sobre o botão DRE, nesse espaço você vai encontrar um botão para gerar o demonstrativo. Clicando uma vez sobre ele, abrirá essa tela, onde você, por meio de uma lista suspensa, vai escolher determinada categoria para buscar os produtos a serem analisados, definir uma quantidade, o percentual de desconto financeiro, se houver, aqui pode ser o desconto da sua maquininha de cartões, o percentual de desconto comercial, aqui é aquele que você pode dar durante a negociação, um percentual de comissão, o seu percentual de Simples Nacional, percentual de PIS, percentual de COFINS, percentual de ICMS, percentual de IPI, percentual de CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido,
em caso do seu regime tributário for pelo lucro real ou lucro presumido. O percentual do IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica. E por último, mas não menos importante, você pode definir o percentual que você deseja ter de lucro a nível de simulação, para que a ferramenta possa lhe dizer qual deve ser o preço de venda que você deve cobrar para atingir esse percentual de lucro. Explicados esses campos, agora vamos fazer o preenchimento de alguns deles. Aqui nós temos a categoria Exemplo 1 cadastrada. Após selecionar ela, vamos escolher o produto exemplo, definir uma quantidade para ele, 1.000, deixar esses em branco, colocar Simples Nacional de 6, aqui basta digitar o número 6, sem o sinal de percentual, e colocar no lucro simulado 25. Feito isso, com o uso desse botão, eu vou incluir o produto na composição do DRE. Esse outro botão vai lhe permitir remover um produto da lista. Para isso, selecione com um clique o produto que deseja excluir da lista e clique uma vez no botão de remover. Com esse terceiro botão aqui, você poderá limpar a lista que compõe o DRE. Após compor a relação de produtos, mercadorias ou serviços, basta fechar essa telinha no botão de X no canto superior direito. Aqui você vai ver o DRE composto pela sua seleção na tela anterior. Caso algum parâmetro precise ser editado, basta clicar novamente no botão de Gerar DRE, dar um duplo clique no item que deseja editar, alterar o que for necessário, a quantidade, por exemplo, vou colocar 1.100, clicar em Incluir e fechar a tela. Perceba que a edição foi realizada e que apareceu aqui em letra vermelha as palavras custo fixo excedente. Isso se deve ao fato da planilha estar usando como critério de rateio para os custos fixos o critério baseado no fluxo de caixa, o qual pega um montante de custo fixo apurado e divide pela média mensal de entradas pelo caixa, como vimos lá na aba dos custos fixos. Como o percentual que foi apurado lá incide sobre o faturamento, faz com que o custo fixo apurado aqui no DRE se modifique, aumentando junto com o faturamento, que foi de 25.000 para 27.500, pela minha edição na quantidade vendida, que passou de 1.000 para 1.100 unidades. Essa tela poderá ser impressa clicando uma única vez sobre esse botão. Vale ressaltar que, seguido desses campos iniciais de identificação, o da descrição, o de código e o de categoria, nós temos os campos que estavam presentes na tela de geração do DRE. A quantidade e os demais campos só se repetem em azul, pois estamos analisando apenas um produto. Essa primeira coluna é de somatório. As demais em cinza são de análise individual dos produtos, mercadorias e serviços. Note que o faturamento é originado da multiplicação da quantidade pelo preço de venda unitário, que foi cadastrado lá na composição dos produtos. Partindo do faturamento, o nosso primeiro subtotal é o faturamento líquido, que resulta do faturamento menos o desconto financeiro, o desconto comercial, a comissão e menos o Simples Nacional. Essa tela, dependendo do regime tributário escolhido, sofrerá alterações, tanto é que, se você ir aqui no menu inicial, ir em Opções e Configurações, mudar o regime tributário para lucro presumido, por exemplo, clicar em Salvar e retornar em DRE, você vai ver essa relação de impostos que não estava presente na escolha do regime pelo Simples Nacional. Retornando para o regime tributário do Simples Nacional, seguimos com a análise do DRE, observando que logo após o subtotal faturamento líquido, vindo direto da aba de produtos cadastrados, temos o custo direto total. O próximo subtotal é o lucro bruto, calculado pela venda líquida menos o custo direto total. A partir do lucro bruto, nós temos, logo abaixo, a margem de contribuição, originada da divisão do lucro bruto pelo faturamento. Essa margem de contribuição corresponde ao percentual que cada produto, serviço ou mercadoria irá contribuir para o pagamento dos custos fixos e ainda gerar lucro. Na sequência, temos o montante de custo fixo, levando em consideração o critério de rateio escolhido,
que foi o de fluxo de caixa. Digamos que essa empresa vendeu apenas esse produto nessa quantidade durante o mês todo. Encontramos um prejuízo na análise desse produto da ordem de menos R$ 6.105,34 e de menos 22,20 em valores percentuais em relação ao faturamento. Visando saber qual o faturamento mínimo a ser atingido no período em análise, com essa estrutura de variáveis, temos o faturamento ponto de equilíbrio, nos indicando o preço de venda neutro ou de ponto de equilíbrio, onde a empresa nem vai ter lucro nem prejuízo, mostrando que ao invés de R$ 25, para empatar em 0 a 0, esse produto deveria ser vendido ao preço unitário de R$ 38,31. Vamos fazer o teste? Por conta do arredondamento das casas após a vírgula, eu vou pegar esse valor aqui, dessa célula, e vou dar um copiar. Abrir um bloco de notas e colocar esse valor. Feito isso, eu vou conseguir ver todos os números após a vírgula e só então pegar esse número e ir em Produtos. Selecionar com um clique o produto na lista, clicar em Editar Produto, mudar o preço de venda dele para R$ 38,311,055, clicar em Salvar, depois em OK e retornar pelo menu em DRE. Vamos ver o preço ali atualizado. Lá mais para baixo, na linha de lucro líquido e de margem de lucro, vamos ver que ambos são zero, o que nos indica que esse preço unitário de R$ 38,31, ao ser praticado, independentemente da quantidade vendida para esse critério de rateio, não trará nem lucro nem prejuízo. Esse é o ponto de equilíbrio. Logo mais abaixo, após essa linha de faturamento, que nos evidenciou o ponto de equilíbrio, temos o percentual de lucro desejado, que definimos na geração do DRE como sendo de 25%. A partir desse percentual, a ferramenta nos dá o faturamento que temos que ter para atingir a margem de lucro desejada. Aqui é calculado tanto o faturamento como também o preço de venda que deverá ser cobrado para que a margem de lucro escolhida ocorra. Vamos fazer um teste. Vou pegar esse valor de R$ 95,67 e atribuir ele ao produto em análise, indo no menu superior com um clique em Produtos, selecionar na lista o produto e clicar em Editar Produto. Trocar o preço de venda dele de R$ 38,31 para R$ 95,67 e clicar em Salvar. Esse não precisou pegar todos os dígitos após a vírgula, porque não é um preço de ponto de equilíbrio, e sim de lucratividade, o que dilui alguma possível diferença por arredondamentos. Edição concluída com sucesso. OK. Vamos retornar ao DRE. E conforme consta na linha abaixo da de lucro líquido, 25% é a nossa margem de lucro líquida, que nada mais é do que o nosso lucro líquido dividido pelo faturamento, lá de cima. Cabe ressaltar que esse percentual pode ser alterado clicando uma vez no botão Gerar DRE, dar um duplo clique no produto da listagem e alterar o percentual que vai aparecer aqui de 25 para 36, por exemplo. Feito isso, basta clicar uma vez no botão de Incluir e fechar essa telinha. Pronto, está ali, na última linha, o preço unitário que você deverá cobrar pelo seu produto, serviço ou mercadoria vendidos para obter a margem de lucro de 36%. O que você achou desse recurso da nossa ferramenta? Ele, junto de toda a ferramenta no geral, vai terminar com aquela sua insegurança no momento de definir um correto e lucrativo preço de venda pela mercadoria que você revende, pelo serviço que você presta ou então pelo produto que você fabrica. Vale ressaltar que esse critério de rateio dos custos fixos por fluxo de caixa é recomendado para você analisar de forma unitária a precificação do que você for vender, usando como quantidade vendida apenas um item. Para analisar a sua precificação considerando o volume de venda, o critério que faz mais sentido é o por total de vendas por mês. Dessa forma, então, resta apresentada por completa a planilha de custeio, cálculo do preço de venda e lucratividade, criada por mim, Victor Machado, da empresa Machado Orientação Empresarial, em parceria com Função Excel.
Espero que o funcionamento da planilha tenha ficado completamente entendido. Caso tenha qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco por meio dos nossos canais de comunicação. Um forte abraço e que você tenha um ótimo aproveitamento dessa ferramenta dentro da sua empresa.